masculinidade tóxica, misoginia, red pill, incel. O que são esses termos trazidos à tona pela série da Netflix Adolescência? Você já parou para pensar quem está educando o seu filho hoje em casa? Enquanto você está assistindo uma série de TV, quem está educando o seu filho? Quem está educando o seu filho é a rede social, muitas vezes. Não podemos nos abster de dizer que as redes sociais participam do conjunto de ideias aonde as crianças e adolescentes estão sendo criados. E esse conjunto de ideias pode ser benéfico para a saúde mental deles e para a saúde social como um todo, mas também maléfico. Por que será que algumas pessoas são capturadas por esses discursos de ódio, que a misoginia é um dos tipos de discurso de ódio que existe dentro da internet? Ele não está só lá dentro da internet, né? A internet é uma vitrine disso. Misoginia é um discurso de ódio que está ali exemplificado na internet. Existem outros. E por que algumas pessoas são capturadas por esse discurso de ódio enquanto outras não são? Isso tem a ver muito com a situação do adolescente. Ele é um sujeito que está em formação. O que ele sabia da vida até então, ele agora vai colocar tudo em xeque. Todos os valores, todas as orientações que ele recebeu, tudo que era certo, que era errado, que era bom, que era ruim, tamanho de cabelo, roupa, tudo vai ser colocado em xeque, tudo. Ele vai revisitar cada item daquele. Mas ele vai revisitar agora com a ajuda dos seus pares. E se o par dele for uma pessoa num discurso de ódio? Ele vai visitar aquilo ali, ó, aquele tipo de tratamento com as mulheres, ele vai revisitar aquilo, ele vai ver assim, como ele viu o pai, os tios, o avô, os homens tratando as mulheres na rua, os filmes, as séries, as redes sociais, os comentários, ele visita tudo aquilo e para algumas pessoas fará sentido. Um adolescente é um sujeito inseguro por sua natureza. Ele é inseguro em relação a si. Muitas vezes é inseguro em relação à sua própria sexualidade. Ele está se perguntando quem ele é. E também ele está se perguntando do que ele gosta nesse campo em relação ao outro. E nessa insegurança toda, pode vir até ele um discurso que diz o seguinte: olha, se você não tem meninas ou mulheres se interessando por você, é porque elas são cruéis. Elas não se interessam pelos homens. Somente 80% das mulheres vão se interessar por 20% dos homens. Essa conta não fecha para nós homens. Então as mulheres, elas são responsáveis pela sua infelicidade. Especialmente a sua infelicidade sexual. Se você é um celibatário involuntário, que é isso que quer dizer o termo incel, a culpa não é tua. Você até que está interessado, mas as mulheres não estão correspondendo. Porque elas só se interessam por um grupo muito pequeno de homens. Cresça, seja homem, elas estão interessadas no seu dinheiro. Então pronto, então 20% dos homens são os homens que têm dinheiro, então todas as mulheres estão interessadas nesse homem. Elas só estão interessadas em homens fortes, bem-sucedidos, etc. Então, esse tipo de discurso vai alimentando uma explicação para algumas pessoas da razão pela qual ele é infeliz no contato com o outro sexo. E ao fazer sentido, vai criando dentro de si uma raiva. E essa raiva, ela é expressa em forma de violência. Uma dor silenciada pode ser vivida com raiva e uma raiva pode ser vivida com violência. E agora, hein? E se você identificar que você, tem dentro de casa ou perto de você pessoas que têm esse discurso, o que fazer?
Em primeiríssimo lugar, você tem que se informar. Você não pode estar alienado desse mundo, não pode. Você tem que ler artigos científicos, ler pessoas que são críticas, né? Filósofos, sociólogos, ler pessoas que pensam, estudam o assunto, para você se munir de informação e começar a conversar e trazer o assunto para a pauta da sua casa. Se é escola, para a pauta da escola. Se é na igreja, para a pauta da igreja. Se é no grupo de jovens, para a pauta do grupo de jovens. Mas os assuntos precisam circular para que a gente possa reformular esses pensamentos que não são sadios. E aí sim, a gente possa ter um futuro mais sadio, com menos adoecimento mental, menos violência.